Porque muitos de nós temos tantas dificuldades de aceitar a reencarnação como uma verdade espiritual, mesmo já tendo experimentado tantas experiências dessa natureza. Isso se dá por conta do grau de materialidade dos nossos corpos. Os nossos corpos são tão densos, são tão pesados e são tão materiais que durante o processo de acoplamento do espírito no corpo, que demora primeiramente 9 meses e depois mais 7 anos, que é o período de acoplamento e de verdadeiro encaixe do espírito no corpo, esse período longo que a gente leva, ele promove um amortecimento muito forte nas nossas memórias. Durante o período da gestação, o espírito vai perdendo progressivamente a sua consciência, vai esquecendo boa parte daquilo que ele era. Quando nós renascemos, nós não sabemos nem segurar o pescocinho. Vamos demorar para sentar, para andar, para falar, mas ainda existem resquícios de memórias. Que as crianças, até a faixa dos 4 ou 5 anos, dizem assim: mas você não era minha mãe. Eu não vestia roupas assim. A minha casa não era essa. O que eu estou fazendo? Por que meu rosto é diferente do que ele era? Ainda sobra alguns resquícios de memória. E durante a primeira infância, esse processo vai apagando progressivamente, e lá por volta dos 7 anos de idade, é quando a gente efetivamente completou o processo de encaixe do corpo físico, é quando se pode dizer, segundo Emmanuel, que a encarnação verdadeiramente está concluída. Os laços materiais, segundo Kardec, se fecham durante o parto. É as únicas vinculações materiais. Mas ainda sobraram algumas lembranças que a primeira infância vai se incumbir de apagar. E por que não lembramos se já vivemos isso tanto? Porque o corpo é muito denso, porque a nossa condição material é muito pesada e não sobra quase nada. É como se você pegasse alguém que vê e entrasse com essa pessoa num quarto escuro e dissesse: por que ela não está conseguindo ver se ela tem visão? Mas eu não tenho condição, porque eu não tenho instrumento para poder ver. À medida que nós formos evoluindo e formos habitando corpos menos densos, nós vamos ter infâncias mais curtas e automaticamente menos esquecimento do passado, porque a gente tem menos necessidade de esquecer. Necessidade de esquecer é para a gente poder fazer um novo começo, fazer uma nova história. Se a gente não esquecesse, não ia dar para a gente fazer muita coisa, que a gente ficar muito preso ao passado. Então é necessário que esse esquecimento aconteça. Mas algumas pessoas trazem as memórias bem vivas. E existem muitos estudiosos que trabalham nisso. O Dr. Ian Stevenson foi um dos grandes pesquisadores da questão da reencarnação. Ele coletou centenas de casos interessantíssimos sobre reencarnação e ele dizia: eu não preciso de uma centena de casos para provar que a reencarnação existe. Basta um. Se eu tiver um bom, provei. E eu tenho centenas de memórias espontâneas extraordinárias para provar que o fenômeno é legítimo. Então, além das memórias espontâneas, existe todo um conjunto de informações que o Espiritismo nos oferece, através da sua literatura, para nos provar que, filosoficamente, além das provas científicas, é lógico que nós temos que ter uma outra existência para justificar os fenômenos que a gente encontra na nossa sociedade. Então, por que nós esquecemos? Porque nossos corpos são densos demais. E são densos porque nós somos muito atrasados. Quando nós melhorarmos espiritualmente, habitaremos corpos mais sutis e, consequentemente, esse processo de apagamento da memória não precisará ser tão duro, tão forte. E assim, nós não esqueceremos da maneira como nós esquecemos hoje.